E hoje eu quero mostrar para vocês como que eu conquistei alguns dos meus clientes e o quanto que eu estou ganhando com eles. Eu sei que vocês veem muitos vídeos na internet falando que o negócio é bom, que conquista cliente, que é só você captar que você vai ganhar, mas ninguém mostra na prática como que funciona de fato. Então nesse vídeo você vai entender na prática como é captar os clientes, como que é o acompanhamento que você tem que fazer com eles. É claro, eu vou estar falando a minha realidade, o que eu vivenciei. Cada um vai ter a sua realidade diferente. Mas nesses vídeos você já vai conseguir ter uma noção de como que funciona o trabalho aqui dentro da Agreement. Vamos para cima, vamos pro vídeo. Então, para a gente iniciar esse vídeo, eu vou abrir aqui na tela do meu celular, meu aplicativo de licenciado, e vou mostrar alguns clientes que eu já tenho. E eu vou pegar aqui de forma aleatória esses clientes, alguns aqui, para mostrar para vocês o quanto que eu ganhei, se a história que eu peguei esse cliente foi boa e tudo mais. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Então, vamos para minha telinha. Aqui agora entrando no meu aplicativo, eu vou vir aqui, ó, clientes, conexão, já está no primeiro da lista. É o cliente Ana Carolina. Esse daqui é um cliente que tem uma lavanderia, se chama 5 ASEC, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. E essa lavanderia paga cerca de 5 mil, 6 mil, 7 mil reais de conta de luz. E nesse cliente eu consegui um consumo contratado de 4.747 reais, como vocês estão vendo. Mas por que se a conta de luz deles é 5, 6 mil? Porque isso é a média anual. E você tem que entender que os 5, 6 mil tá engatado ali dentro as tarifas obrigatórias, como taxa de iluminação, ICMS, impostos, tá? Enfim, tá tudo incluído ali. O que ele consome de fato é o número que vai aparecer aqui pra gente. E é na média anual. Claro que, por exemplo, no verão ele vai usar mais ar-condicionado, vai usar mais ventilador, ele vai ter um consumo maior do que em junho e julho, que aqui no Rio é o inverno. Com esse cliente aqui de 4.747, eu tenho uma recorrência, olha, eu conquistei esse cliente aqui no dia 25/6, eu tenho uma recorrência de 129 reais. Como que foi a história desse daqui? Eu estava prospectando na rua e eu encontrei a lavanderia e fui lá na porta, perguntei lá, vou te falar aqui como que eu faço, né? Eu chego lá, tudo bem, bom dia, eu gostaria de falar com o responsável. Só que naquele dia quem me atendeu foi ele, e por acaso ele já estava saindo da loja. Então eu parei logo ele, falei, não, trabalho com o mercado livre de energia, queria saber se o senhor tem interesse em ter uma redução na sua conta de luz. Aí ele falou, poxa rapaz, eu tenho isso na minha outra loja e tô querendo colocar isso nessa. Então isso brilhou os meus olhos ali, tive uma sorte, né, porque isso não é sempre, tá? Mas o cara já entendia sobre o assunto, o cara já utilizava desse tipo de produto, né, com outra empresa. Então aquilo ali pra mim foi até fácil, mas calma que a história tá só começando. Aí eu fui conversando com ele me perguntou como funcionava, ele falou, cara, funciona da mesma forma que eu coloquei lá no trabalho, lá na minha outra loja. Aí ele falou, olha, eu quero fechar contigo, porque pra mim não tem esse negócio de empresa não, se vocês conseguirem me dar um desconto maior, melhor pra mim. Só que lá eu estou no grupo A. O que é o grupo A? Ele tem uma demanda contratada lá, porque o consumo da outra loja dele é muito alto, né? Da mesma forma que essa loja também é. Só que lá ele conseguiu colocar a demanda. Ele falou, olha, eu quero primeiro passar essa minha loja do grupo B para o grupo A para eu conseguir mais desconto com vocês, né? Porque quando a loja está em grupo A, a gente consegue chegar até 30%, 35% de economia. E daí eu falei, beleza. Aí, cara, ele ligou para Enel, a gente conversando, né? Passou aquele dia e tudo mais, peguei o número dele, a gente conversando. Ele ligou para Enel e solicitou. A Enel disse que demoraria 30 dias na solicitação e mais 30 dias para ativar o negócio, enfim, mais ou menos 60 dias. E dali ele falou, me jogou aquele balde de água fria e falou, Dani, a Enel aí me deu um prazo de mais ou menos 60 dias. E pronto, eu não tive o que fazer, eu falei, beleza, vamos aguardar. E cara, aguardei. Olha, fiquei, apresentei o plano para ele um tempão depois, mas já para finalizar a história, antes desses 60 dias ele me manda uma mensagem. Fala, oi Dani, como é que você tá? Bom dia. Aí, beleza. Cara, olha, eu tive um problema lá na Enel e, ó, quero fazer um negócio com vocês, não vou passar pro grupo A, eu quero pelo menos esse desconto aí de 10%, que é pelo menos para estar economizando alguma coisa. E pronto. Consegui cadastrar ele, tive um probleminha ali na hora do cadastro, tava dando alguns erros e tudo mais, tanto é que eu cadastrei ele. Na verdade, esse cliente é o Gustavo Mendes, ó, tá até aqui embaixo, né? Aí eu tive um problema e tive que cadastrar no nome da esposa dele, que é a Ana Carolina. O legal é que esse rapaz, ele falou, olha, lá no início,
aquela empresa falou comigo para me cadastrar e pronto, sumiu, não falou mais nada comigo. Eu só quero saber se você vai ser esse tipo de comercial que vem, faz o cliente e some. Eu falei, cara, eu não vou ser esse tipo. E eu mandava mensagem para ele, mandava bom dia, falava para ele que se ele quisesse uma ajuda, até em bater massa aí, se ele quiser subir uma laje, poderia me chamar que eu ia estar ajudando ele. Apresentei o plano para ele, como eu te falei. Então, eu mantive contato com essa pessoa. E foi por isso que, do nada, sem eu esperar, ele me mandou uma mensagem. Ele se lembrou de mim. Eu mantive aquele contato, aquela conexão com esse cliente e, por isso, fui vitorioso aí. E é uma baita conta, né? Que bateu mais de 4.000 kW, aí, quase 5.000 kW numa continha só. Para você ter noção, para você virar sênior, você precisa de 10.000 kW. Em um cliente, eu cheguei perto dos 5.000 kW. Né? Então, é um excelente cliente. E o próximo cliente que eu quero falar é esse João Vitor. Esse cliente é um restaurante e nesse restaurante eles pagam cerca ali de 12, 13 mil reais de conta de luz. E eles têm 2 relógios, né? Eles têm 2 relógios ali e eu tive que cadastrar os 2 com o mesmo nome, por isso que tem 2 aqui escrito João Vitor, tá? E como foi esse cliente? Eu estava rodando aqui por uma região de Niterói, que é Icaraí, e, nossa, eu estava encontrando muita loja cadastrada em uma concorrente nossa. Muita loja. Muita loja. E, assim, de fato é uma concorrente boa, é uma empresa boa que faz o trabalho todo direitinho. E eu passando por ali, já meio desmotivado com aquela região ali, porque eu estava com muito cliente mesmo, perdendo muito cliente, né? Perdendo muito cliente para aquela concorrente. Eu entrei naquela loja, pedi para chamar o responsável, falei com o responsável, e eles falaram, olha, eu tive isso, e eu tava na concorrente, né? Ele falou o nome, tava na concorrente. Só que eu tive um problema com eles. Eu falei, nossa, brilhou a minha mente. Eu falei, caramba, que problema que você teve? Porque todo mundo aqui, e eu ainda falei da concorrente com ele. Eu falei, olha, todo mundo aqui tá nessa empresa. Eu não consegui um cliente aqui dentro. Que problema é esse que você fez? Aí ele falou que teve um problema, tudo mais. Ele falou, olha, eu até realmente achei estranho. Porque todo mundo fala muito bem dessa empresa aqui, um monte de gente está com eles, e a gente teve problema, a gente optou em não ter, e dali a gente cadastrou, a gente preferiu não ter nada. Aí eu, beleza, fui conversando, fui quebrando, fui mostrando como funciona a Greenwich, como funciona o cashback, inclusive esse é um cliente que tem outras 3 lojas, e eles querem ter o desconto para cadastrar, né? E beleza, dali eles se sentiram bem com a minha apresentação, confiaram em minha pessoa. E dali ele falou, olha, volta aqui dia tal. Aí eu falei, beleza, olha, pra você ter noção, ele pediu para voltar na semana seguinte. Né? Eu conversei com ele me alugou ali durante 1 hora mais ou menos. E beleza, passou-se os dias, anotei na minha agenda, chegou o dia, fui lá. Ó, hoje você vai ter que falar com o fulano de tal. Falei. Ficamos ali durante umas 2 horas conversando, mostrei para ele. Aí ele falou, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fechar pelo menos uma, se der certo a gente cadastra as outras. Eu falei, opa, graças a Deus, show de bola, vamos fechar, vamos fazer. Saí de lá, não peguei conta nenhuma, não falei nada, falei, me manda mensagem no WhatsApp. E isso, cara, é um risco. Nossa, isso é um risco, me manda mensagem no WhatsApp, já era. Que aí às vezes as pessoas somem, não me responde mais, aí eu fiquei naquela preocupação, uma conta dessa, gigantesca, eu fiquei naquela preocupação. Aí eu mandei a mensagem no WhatsApp, a pessoa me respondeu. Eu falei, nossa, graças a Deus. O próprio João Vitor me respondeu. E dali a gente estava conversando, ele me passou todos os dados, eu cadastrei a conta dele e eu peguei aqui, em um relógio eu peguei 5.733 kW, no outro relógio 2.700. Aí deu aqui mais de 8.000 kW em um cliente só. Né? O ganho aqui foi mais de R$300, sendo um relógio 250, outro relógio 75, aí em torno de R$300 nessa conta. Então, aqui são 2 clientes de vários que eu tenho, né? Eu vou mostrar aqui para vocês na tela do celular. Tem vários clientes aqui, tem muitas histórias. Ó, esse Maicon Barbosa é uma padaria também. Muito bom a história desse cliente, né? Esse cliente, ele fechou comigo na hora, no mesmo momento. Mas eu quero saber de vocês, se vocês querem que eu traga mais histórias assim dos meus clientes, quero que vocês coloquem aqui na descrição. Pô, traz mais vídeos assim, eu quero entender melhor, porque eu preciso saber se esse tipo de vídeo faz sentido para vocês, se vocês estão gostando, né, dessa ideia, desses vídeos mostrando na prática, para que eu possa estar falando sobre outros clientes meus. Então, se você se interessou aqui pelo negócio, se você está pesquisando, o primeiro link na descrição é o meu, clica lá, vem falar comigo
que eu vou tirar todas as suas dúvidas e vamos crescer junto aqui dentro da empresa. Muito obrigado por você estar aqui. Fique com Deus.